Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa primeira lição do trimestre, que tem o título Jesus diante de Anás e Caifás. E nessa segunda-feira, o título é Pedro nega Jesus. Uma história triste, mas com um resultado interessante. Pergunta A. Onde Pedro se posicionou? Então, nós sabemos daquela situação dele, Jesus indo depois da traição, foi levado, estava indo ali para o Sinédrio, para aquele lugar, e a questão aqui é onde ele estava. João relata, no capítulo 18, versículos 16 e 18, que Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido, o sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se queimavam, se aquentavam, queimavam, não, se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Então, onde Pedro se posicionou? Do lado de dentro, mas fora do sinédrio, no pátio, e estavam ali a queimar uma fogueira, estavam a fazer ali fogo para se aquecer, e Pedro colocou-se ali junto a eles. Então, alguns dos discípulos haviam ganhado coragem para estar e entrar onde Jesus estava a testemunhar o julgamento. E esperava que ele manifestasse seu poder divino. A espera que ele estava que Jesus agora usasse seu poder para escapar, ou para virar o rei, ou para fazer alguma coisa do gênero, livrando-se então da mão do inimigo e punindo aquelas pessoas por sua crueldade. Eles não conseguiam crer que ele morreria. Por mais que Jesus explicou, falou, eles não compreenderam, não chegaram a alcançar essa compreensão. Ainda tinham esperança que ele se erguesse em poder e, com a sua voz imponente, dispensasse aquela multidão sedenta de vinho de sangue. E, como havia feito ao entrar no templo, expulsar os que ali negociavam. E que, naquela altura, eles fugiram diante dele, ficaram com medo dele. E os discípulos ainda esperavam que Jesus manifestasse seu poder e convencesse a todos que era o rei de Israel. Eles não tinham dúvida que ele era, mas queria que ele usasse o seu poder para exercer o seu reinado aqui na terra. As pessoas acenderam fogo no pátio, pois era a hora mais fria da noite, pouco antes do amanhecer, o cantar do galo, temos que lembrar disso. Um grupo se reuniu em volta do fogo e Pedro, presunçosamente, tomou lugar entre eles. Estava ali meio que escondido. Presunçosamente, porque eu vou me colocar aqui que aqui ninguém me conhece, aqui ninguém percebe que eu estou envolvido nisto. E o discípulo não queria ser reconhecido como seguidor de Jesus, misturando-se despreocupadamente com a multidão. Esperava que o confundisse com um dos que haviam levado Jesus preso ao tribunal. Eles queriam estar, ele queria estar no meio da muvuca, no meio daquele pessoal que fez o furdunho, fez o barulho e tal, e eu estando aqui ninguém vai me reconhecer. Essa era a intenção de Pedro. Então ele se posicionou do lado de dentro daquele cercado, daquele local protegido, mas fora do ambiente, estava no pátio, junto a pessoas, junto à fogueira, para ali camuflar-se junto àquelas pessoas. Muito bem, vem a pergunta importante. Como Pedro negou o seu Senhor? Relato de João. Então a porteira disse, aquela pessoa que deixou ele passar, disse: Não é você também um dos discípulos deste homem? E ele disse: Não sou. E Simão Pedro estava ali e estava se esquentando no pé da fogueira. Eles disseram-lhe, pois, não, és também um dos seus discípulos. Será que não és aqueles, um discípulo? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Esse é o relato feito pelo apóstolo do amor, o apóstolo João. Lucas faz outro relato, ao relato de Lucas. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Fez uma afirmação direta. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, diz: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passando quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que disse. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Portanto, aqui foi realmente
Quando o galo cantou, a vida de Pedro tomou um rumo completamente diferente. Seu coração disparou, virou realmente uma complexidade em sua vida. Vamos ver que a Pena Inspirada fala sobre isso? Em relatos, Pedro seguiu seu Senhor após a traição. Estava ansioso para ver o que fariam com Jesus, mas ao ser acusado de ser um de seus discípulos, medo, pela própria segurança, o levou a declarar que não conhecia aquele homem. Por mais que eles queriam que Jesus proclamasse rei, eles não sabiam o que ia acontecer. Dado isso, se ele morreu, eu também morro. Estava mais ou menos nesse critério. Pedro não queria revelar o seu verdadeiro caráter. Ao assumir um ar de indiferença, colocou-se no terreno do inimigo e tornou-se presa fácil da tentação. Se tivesse sido chamado para lutar por seu mestre, teria sido um soldado corajoso, mas quando foi alvo de deboche, mostrou-se covarde. Muitos que não recuam diante de batalhas ativas pelo Senhor são levados a negar a sua fé pela zombaria. Ao se associar com pessoas que deveriam evitar, atenção, ao se associar ou estar com pessoas que deviam, de certa forma, evitar, colocam-se no terreno da tentação, convidam o inimigo a tentá-lo e acabam dizendo e fazendo coisas que, em outras circunstâncias, jamais faria. O discípulo de Cristo que hoje esconde a sua fé por medo de sofrimento ou reprovação, nega seu Senhor tão verdadeiramente quanto Pedro na sala de julgamento. Esse tópico é muito profundo. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele amanhã, que é o caso da conversão de Pedro, mas esse tópico é muito profundo. Quantas vezes eu e você já negou a Cristo? Num ambiente que não devia estar, ou até no ambiente que deveria estar, diante de familiares numa festa que te questionam sobre a sua religião e você quer dar uma escapadinha para não ficar feio. N circunstância. Uma pessoa faz uma pergunta para você no autocarro, uma pessoa faz uma pergunta para você por sua alimentação, uma pessoa que fala de um assunto, olha, no sábado vamos fazer isso, você não nega Cristo, não fala para ele do porquê do sábado, só esquiva, dá uma outra desculpa qualquer. Muitas maneiras pode nos levar a falhar com o nosso mestre. Então, temos que lembrar o seguinte, primeiro fator, onde você se posiciona. Onde é que eu me posiciono? Eu estou me colocando numa situação, numa posição onde eu vou ter dificuldade em firmar a minha fé ou demonstrar a minha fé? É a primeira pergunta que devemos fazer. É perigoso? Pedro se colocou nessa situação. Perigo de uma fé baseada em expectativa. Pedro tinha uma expectativa de Jesus tornasse ali o rei, com seu poder, fazer ali uma inversão de poderes, né? De passar de preso, passar a alguém que manda, alguém que seja ali com autoridade. Então, uma expectativa errada, uma expectativa diferente. Nós não temos que cuidar com essa expectativa. Então, devemos lembrar que nossa vida não é nesse mundo, nossa vida é por vir e por aí afora. E depois, muitas vezes, não negamos a Cristo só por palavras. Nossa negação pode ser até com balançar de ombros, ou até um não sei. Nós negamos a Cristo de forma, às vezes, mais sutil do que imaginamos. Devemos ter um cuidado tremendo com essa lição de hoje. Agora devemos lembrar da necessidade que nossas atitudes podem negar a Cristo. Nós sabemos que nossa fé não pode ter... nós sabemos que nossa fé, devemos ter uma indumentária correta, devemos ter uma alimentação correta, devemos ter uma maneira de agir diferenciada. E muitas vezes isso nos leva, então, a negar a Cristo. E depois o perigo da autoconfiança. Pedro pensou assim, tanto que pegou a espada e cortou a orelha do soldado, ou seja, eu vou seguir Jesus até a morte. Mas quando entrou ali num terreno perigoso, ele não fez isso, ele estava autoconfiante, é um perigo que também nós temos. E depois, nós vamos ver o rescaldo disso, né? O olhar que Jesus deu, o amor que Jesus tinha por ele, isso vai nos trazer outros tipos de lição. Então devemos lembrar que a escolha do ambiente é importante, confiar no plano que Deus tem para nós, o plano de salvação, a graça de Cristo, estar em comunhão com Cristo o tempo todo, lendo a Escritura Sagrada, em oração, para evitar cair em tentação, e não esconder a nossa identidade como cristão. Vamos agir, vestir, falar, comer, expressar, tudo como um cristão. Justamente nas horas arbitrárias, quando alguém te trata mal, quando alguém te responde grosso com você, em todos os aspectos devemos lembrar da necessidade de ter Jesus no coração e fazer uso da mesma atitude que Jesus fazia.
Ou seja, do mesmo amor que Jesus tinha, da longanimidade que ele tinha, da benignidade, do carinho que ele tinha, do saber absolver acusações para poder depois salvar pessoas que estavam à volta, para não causar, às vezes, mais dissensões e problemas. Então, devemos lembrar da necessidade que nós temos de estar em comunhão com Cristo e lembrar da graça, que se falharmos, a graça de Cristo está lá, como vamos estudar amanhã. Então, que Deus nos abençoe para que possamos estar vigilantes para não negar o nosso Mestre, para pregar e levar a outros, seja por palavras, por atos, por seja o que for, estar lembrando que somos seguidores, discípulos e não agir como Pedro agiu e sermos alguém que realmente vamos dar bom testemunho de Jesus, mesmo nas horas menos favoráveis. Que Deus dê sua graça e abençoe para isso. Amém.